Meu nome é Marcos, sou do estado de Mato Grosso e desde menino eu já sonhava com mais do que a vida simples que o Mato Grosso oferecia. Antes de começar a contar o que aconteceu comigo, peço que não me julguem, ouçam toda a história antes de tomar as conclusões, pois cometi muitos erros, e paguei um preço muito alto por tudo o que fiz. Nasci numa família muito pobre. Tínhamos um terreninho que meu avô havia deixado para meu pai e era onde morávamos. Desde criança eu já me revoltava com aquela vida pobre e medíocre que eu levava naquele lugar, apesar de todos os esforços de minha mãe e meu avô em me ofertar o melhor que eles podiam, ou seja, quase nada. Na escola eu tinha vergonha, pois meus materiais escolares eram os piores, tudo meu era menos do que os dos meus colegas. Aquilo tudo me causava uma revolta tão grande. A coisa se intensificou quando cheguei à adolescência. Minha mãe trabalhava para uns ricaços da cidade, e entre idas e vindas para ir buscar minha mãe quando ela ganhava algo da patroa eu conheci Rui. Na época eu tinha 21 anos e ele 23. Ele gostou muito de mim. Me achou um cara bem inteligente e sagaz. Rui era filho da patroa de minha mãe, Dona Gertrudes. O cara simplesmente parecia um modelo. Cabelos sedosos, corte bem feito, roupas de grifes. Eu confesso, senti inveja, raiva mesmo. Por que não eu? Porque eu também não nasci com tudo aquilo. Eu era bonito, sim eu era, mas me faltava o que o dinheiro podia comprar. A casa deles, se alguém já entrou em uma mansão de Beverly Hills vai saber do que estou falando. Além da minha mãe haviam mais 5 empregados, eles tinham muito dinheiro. Viajavam 3 vezes para os Estados Unidos e Europa, com tudo de primeira classe. Rui já era responsável por uma das unidades das empresas da família, era o filho mais novo de 6 irmãos, todos bem-sucedidos, só expandindo a riqueza da família. No começo a mãe não achava legal eu ter amizade com Rui, pois ele tinha um estilo de vida que lógico, muito diferente da minha realidade, da nossa realidade. De tanto eu insistir ela deixou, mas ficava preocupada, porque eu era um pé rapado andando com os ricaços dos patrões. Eu insisti que seria bom para mim, ter rede de contatos com gente importante, pois eu não queria ficar ali naquele terreno pro resto da vida e nem ser empregado dos patrões dela, eu queria ser como eles. Minha mãe ouvia tudo calada, sem dizer nada, ela ficava triste mas era o que eu queria para minha vida. E eu iria conseguir, custe o que custar. Helena, minha namorada de 20 anos, era o meu porto seguro, era prima de Rui, patricinha. Rica, os pais de Helena eram irmãos do pai de Rui, eram sócios. Comecei a trabalhar numa sapataria na cidade para levar Helena nos lugares legais e sair na companhia deles, embora eu sempre fosse na aba deles, pois os lugares que eles frequentavam só o lanche era quase meu salário do mês todo. Se coloquem na minha situação. Eu estava envergonhado de tudo aquilo, eu gostava de verdade da Helena. Os pais dela aprovou o nosso namoro, pois o pai dela disse na minha cara que só aprovou porque sabia que eu poderia ir longe na vida. Embora no momento não pudesse oferecer nada além do que ela já tinha, ele havia dito que eu tinha ambição, e estava disposto a me ajudar nos estudos e até oferecer emprego em uma de suas indústrias. Embora eu tivesse visto a boa vontade do pai de Helena em me ajudar, sinceramente eu me sentia diminuído, e outra coisa, até quando eu ficaria abaixo deles. Pois eu ainda estava no ensino médio, eu queria curtir as coisas boas da vida com Helena naquele momento, queria ter dinheiro suficiente para frequentar os lugares que só o dinheiro podia pagar. Me julgam. Eu precisava mudar aquela situação para ontem. Tudo começou em uma noite tempestuosa no coração do Mato Grosso. As árvores balançavam furiosamente ao vento, e os trovões ecoavam no horizonte como o rugido de uma fera faminta. Foi nessa atmosfera carregada que meu tio, um homem de poucas palavras com olhos que pareciam conhecer segredos antigos, revelou-me um lado sombrio que eu jamais imaginara existir. Numa das visitas à minha mãe, ele me fez uma pergunta. Até onde eu seria capaz de ir para conseguir meus objetivos? Eu fiquei assustado de cara, abaixei a cabeça sentado numa cadeira velha, olhei a tudo à minha volta,
Um filme sobre minha vida passou em minha mente. Lentamente eu levantei a cabeça, olhei fixamente para meu tio e respondi. Estava disposto a fazer o que precisava ser feito. Ele abaixou a cabeça e não disse nada. Depois de 7 dias ele retorna à minha casa, ele me levou até um lugar escondido, longe dos olhos curiosos dos outros habitantes da pequena cidade onde vivíamos. Ali, à luz trêmula das velas, ele me falou de pactos feitos com as forças do além, de barganhas seladas com as sombras. Ele me ofereceu uma oportunidade única, fama e fortuna em troca de minha alma. No início, eu recusei. Os contos sombrios que meu tio contava quando eu era apenas um menino, pareciam saídos de um pesadelo, e eu não sabia se podia confiar nas promessas feitas por aquele homem misterioso, embora fosse meu tio e a pessoa que mais me compreendia naquela família. Mas a tentação foi forte demais para resistir. A ideia de escapar da monotonia da minha vida de pobreza e falta de tudo o que o dinheiro podia me dar. Se tudo funcionasse conforme meu tio havia me explicado, eu estava feito na vida. Seria rico e teria fama. E assim, naquela noite fatídica, chovendo muito, com o vento uivando lá fora e o trovão ecoando como um presságio sombrio, o acordo foi selado. Eu dei minha assinatura em uma folha de papel amarelada, e meu tio sussurrou palavras antigas e misteriosas que pareciam ecoar por toda a noite. Havia uma velha senhora, dona do local, tudo tão escuso e sombrio, eu estava com mau pressentimento, mas minha vontade de mudar minha vida falava mais alto dentro de mim. A partir daquele momento, minha vida mudou para sempre. A fama e a fortuna vieram rápido como um furação furioso, como uma avalanche que arrasa tudo em seu caminho. Eu me tornei um magnata, um nome conhecido em todo o país, um símbolo de sucesso e riqueza. Do nada recebi uma proposta do dono da sapataria para ser o gerente da loja. Em menos de 6 meses subi a gerente geral de toda a rede do meu chefe. Em um ano já era sócio dele. Tudo o que eu fazia naquela sapataria atraía mais e mais dinheiro. A rede de sapatos cresceu tanto que começamos a abrir em outros estados. Em 1 ano e meio eu já estava rico. Comprei uma casa maravilhosa para minha mãe. Noivei com Helena, que achava tudo muito estranho, mas estava feliz por mim. À medida que minha fortuna crescia e minha fama se espalhava como fogo selvagem, eu me via afundando em um abismo escuro, uma escuridão que se alimentava das minhas próprias ambições desmedidas. Cada passo que eu dava em direção ao sucesso era como uma oferta à sombra que me rodeava, e eu podia sentir minha alma sendo corroída lentamente por dentro. A conta estava ficando bem alta. E como dizem, não existe almoço grátis. A fama trouxe riqueza, luxo e um vazio dentro de mim, uma solidão que me envolvia como um manto gelado que nada poderia me aquecer, nem mesmo Helena, que a esta altura estava preocupada comigo pois eu vivia nervoso, tenso, não dormia direito e não comia direito, com tantos compromissos. Por trás do brilho dos holofotes, eu me sentia vazio, desconectado de tudo o que um dia considerei importante. Os sorrisos das multidões eram como máscaras que escondiam a verdadeira essência da minha existência, uma essência agora obscurecida pelas sombras que eu mesmo convocara em busca de poder e glória. Cada noite era uma batalha contra os demônios que me assombravam, uma luta desesperada para encontrar algum minuto de paz em minha mente completamente perturbada, pois tinha pesadelos todos os dias, o caos que eu mesmo criei. Confesso. E enquanto as horas se arrastavam lentamente, eu me via afogado em um mar de compromisso, mais acordos empresariais fechados, mais honrarias por parte da família de Helena que sempre apostou em mim, mas eles não fazem ideia do que eu fiz para chegar tão rápido ao topo. Rui, meu amigo riquinho no qual eu me espelhava, chegou a me dizer que preferia aquele Marcos que ele conheceu. Disse que eu tinha um brilho nos olhos que agora não havia mais. Fiquei indignado. Claro, né? Ele queria que eu ficasse sempre abaixo dele e da família dele, recebendo as migalhas que ele e sua família davam a mim e minha família. Neste dia rompi a amizade com Rui, que disse que eu nunca reconheci o que minha mãe e os familiares dele tentaram fazer por mim, que eu era um ingrato e que eu deveria rever tudo o que eu fiz na minha vida.
pois a queda seria grande. Me assustai. Por que ele falava daquele jeito? Ele sabia do pacto que fiz? Agora, enquanto enfrento as consequências de minhas escolhas, sou assombrado por uma pergunta que perturba incessantemente em minha mente. Valeu a pena trocar minha alma por tudo o que conquistei? Pela primeira vez eu começava a me questionar. A fortuna veio, como prometido. Acendi das sombras para os holofotes da fama, tornando-me um magnata, um milionário do Mato Grosso. No entanto, com a riqueza veio também uma sede insaciável por prazeres mundanos. Bebidas, festas luxuosas, uma vida desenfreada que me consumia como um fogo voraz. Helena tentou em vão manter-me ancorado à realidade. Mas eu estava cego pelo brilho efêmero da celebridade. Estava noivo de Helena, mas tinha uma amante, uma ex-participante de reality show e muito bonita e sensual. Aliás, sensualidade era algo que faltava em Helena. Sempre muito princesinha, eu gostava dela. Mas não sei, eu estava querendo algo mais emocionante para minha vida, e Ellen era perfeita. O único problema era que ela saía com outros caras, ela não tinha limites, mas eu gostava dela. Maus familiares me diziam que mal me reconheciam. Eu me tornei um estranho em minha própria casa, um fantasma assombrando os corredores vazios da mansão que agora habitava. Minha mãe me pedia explicações de como eu fiz para conseguir tanta riqueza em tanto pouco tempo. Uma vez ela havia me perguntado se meu tio Xavier tinha algo a ver com aquilo tudo, pois ela já havia ouvido falar de algumas histórias sinistras dele. Foi numa noite que a conta chegou. Depois de um jantar cheio de protocolarem e pompa em que Helena me acompanhou pois vivíamos de aparências pois era bom para mim e meus negócios, bebi muito, Helena não bebia, me aconselhou a não dirigir, eu fui teimoso, ela disse que não queria ir comigo, pois estava com medo, eu tinha bebido muito e a obriguei a ir comigo, estava louco. Foi um segundo de cochilo e distração no volante, um acidente devastador veio como um golpe final. Eu havia dirigido embriagado, cego pelo torpor da bebida e da autodestruição. E agora, a mulher que eu um dia amara, Helena, estava morta, vítima do meu egoísmo e irresponsabilidade. A culpa pesava sobre mim como uma âncora, arrastando-me para o abismo da autocondenação. Eu era o culpado, o responsável por tirar a vida da pessoa que mais amara neste mundo. A dor da perda se misturava à agonia do remorso, formando um tormento indescritível que dilacerava minha alma. A notícia do acidente se espalhou como fogo selvagem, lançando uma sombra ainda mais densa sobre minha já conturbada existência. A justiça clamava por punição, os olhares acusadores perfuravam minha pele como facas afiadas. E eu, mergulhado na escuridão do meu próprio tormento, via-me diante de uma encruzilhada sombria. Os problemas se desencadearam em uma avalanche avassaladora, arrastando-me para um abismo de desespero e desesperança. Cada decisão errada, cada escolha mal feita, tornava-se um elo na corrente que me prendia ao meu próprio destino sombrio. E agora, enquanto enfrento as consequências devastadoras dos meus atos, não posso deixar de pensar que tudo isso poderia ter sido evitado. Se ao menos eu tivesse resistido à tentação da ganância e do vício, se ao menos eu tivesse tomado decisões mais sensatas, talvez Helena ainda estivesse viva, e eu não estaria condenado à eterna escuridão da culpa e do remorso. No pior momento da minha tristeza, quase morrendo, tive uma revelação importante. Entendi que o que realmente importa são os laços verdadeiros que tenho com as pessoas que amo, não o dinheiro ou a fama que se consomem rápido como uma chama faminta. Depois de alguns anos, sóbrio, livre de tudo o que havia tirado minha paz, resolvi procurar meu velho tio, no qual fiz o feitiço. Na época eu não tive coragem para perguntar, mas agora com a mente mais calma, eu fui buscar a verdade. Depois de tanta insistência, meu tio me disse que o preço de toda aquela minha riqueza seria uma pessoa que eu amava muito e que me amava também. Naquele acidente eu deveria falecer, não Helena. O que aconteceu foi que eu insisti para ela vir comigo. E assim, enquanto o sol se punha sobre o horizonte do Mato Grosso, vi-me recuando das sombras de meu passado,
buscando redenção nos braços daqueles que verdadeiramente importavam. Pois aprendi da maneira mais difícil que, no fim das contas, a maior riqueza que alguém pode possuir é o amor e a lealdade daqueles que estão ao seu lado, não importa o quão escuro seja o caminho que escolhamos trilhar.